Acabamos de concluir a visita de Estado de Sua Excelência, Sr. Presidente da República de Portugal. Uma visita a todos os títulos histórica. Houve muito pioneirismo e é o momento em que podemos dizer que entre Cabo Verde e Portugal falamos, sim, de um recomeço, de imaginação de uma nova agenda e de mais ousadia e mais inovação nas nossas relações. O percurso feito até agora autoriza-nos a falar dessa ambição e a pensar alto relativamente ao que poderemos fazer no futuro. As áreas que nós abarcamos e as discussões havidas na cooperação entre Cabo Verde e Portugal, podemos dizer que são áreas sensíveis para o desenvolvimento de Cabo Verde, designadamente a cooperação na área financeira. Portugal tem disponibilizado linhas de crédito que têm sido fundamentais para a modernização do nosso país e para a criação de oportunidades de emprego, de melhoria substancial da qualidade de vida dos cabo-verdianos e para o crescimento global da nossa economia, abrindo caminhos para mais prosperidade, menos pobreza e mais bem-estar para todos. Mas também a cooperação que nós temos na área cambial. Cabo Verde tem uma paridade, o escudo cabo-verdiano tem uma paridade fixa com o euro, graças ao acordo de cooperação cambial que temos com Portugal, e esse acordo é um marco importante na redefinição da nossa gestão das finanças públicas. Trouxe mais rigor e permitiu-nos criar as condições para o equilíbrio dos fundamentais da nossa economia a partir de uma gestão sã e prudente das nossas finanças públicas. Mas também nós cooperamos em áreas como a segurança. Portugal tem sido um parceiro fundamental na segurança marítima, mas também na segurança global do país, permitindo a afirmação de Cabo Verde como um país estável, um país seguro, mas, sobretudo, um país útil à região, à África e ao mundo. E esta parceria com Portugal tem sido essencial, não só no plano bilateral, mas também no quadro da parceria especial Cabo Verde-União Europeia. E esta visita também abarcou outras áreas, como a economia azul. A grande notícia hoje que o Presidente nos trouxe da sua assunção enquanto patrono da Aliança da Década do Oceano e a sua participação também distinta na quinta conferência da Década do Oceano, vieram mostrar-nos as potencialidades que nós temos no domínio dos oceanos, juntamente com Açores e Madeira, com as universidades desses dois arquipélagos, com as universidades portuguesas, nós podemos dar um salto enorme no domínio do ensino superior, ciência e inovação, mas também no desenvolvimento dos transportes, das energias, das indústrias, desde as indústrias farmacêuticas às indústrias alimentares,
e também ao desenvolvimento dos desportos náuticos e aquáticos, à produção de energia, à produção de água e ao desenvolvimento da agricultura, da pecuária e, globalmente, do turismo. Mas também as visitas que fizemos à Cidade Velha, ao Tarrafal, a transformação desses patrimónios, espaços de memória, em importantes ativos para fazermos o crescimento do país, mas também para afirmarmos o país enquanto espaço de liberdade, de construção da dignidade da pessoa humana. E esta visita, também pela projeção que dá no quadro da comunidade dos países de língua portuguesa, comungamos, Cabo Verde e Portugal, os mesmos princípios, os mesmos valores da democracia, Estado de Direito, direitos humanos, que respeito pelo direito internacional, o ideário da paz e da solução negociada dos conflitos, não como ideias que podem ser impostas a uns e a outros, mas como referências dos nossos países, e aqui a liderança faz-se pelo exemplo de que é melhor para o futuro da humanidade termos esses valores e esses princípios e trabalharmos para a sua consecução do que termos espaços de instabilidade, de desrespeito pela dignidade da pessoa humana e não termos a ambição de melhorar a qualidade de vida dos nossos cidadãos. E termino agradecendo o presidente António José Seguro por esta visita. Pioneira, por ser a primeira de um chefe de Estado português à Ilha da Boa Vista, essa ilha fantástica, mas também por ser a primeira visita de Estado que o presidente faz ao exterior, e a sua presença, a afirmação da sua liderança no espaço da comunidade, as marcas que vai deixando enquanto Presidente da República de Portugal, e essa liderança pelo exemplo de que eu falava há pouco, ajudam-nos a ir mais depressa, a sofisticar os nossos processos decisórios, a acelerar os nossos passos e a construir um Cabo Verde muito melhor. Obrigado, Sr. Presidente, por esta visita e pelo seu enorme contributo para a afirmação das nossas relações de amizade e de cooperação. Tem em Cabo Verde a sua casa, um país amigo, e já recebeu as chaves da praia e aqui da Boa Vista, e vamos ver se os outros presidentes, né, também abrem as suas portas para receber com a morabeza que nos distingue o Sr. Presidente António José Seguro, a todos os títulos, um grande amigo de Cabo Verde. E agradeço também aos senhores deputados e à senhora Secretária de Estado pela visita que fizeram e pela gentileza que tiveram de acompanhar o Sr. Presidente da República, que trouxe os três poderes, né? Trouxe os três poderes aqui para o país e nos deu também uma mostra de como as democracias maduras funcionam, né? Nós precisamos, apesar das nossas diferenças, de procurar pontes, de encontrar entendimentos, de construir consensos, porque só assim, lá mais para frente, os nossos filhos hão de dizer valeu a pena ter uma geração de políticos que nos representaram num determinado momento e trabalharam para que as nossas vidas pudessem melhorar.
Muito obrigado mais uma vez, Sr. Presidente. Obrigado. Bem, eu começo por revelar um sentimento. Quando decidi vir a Cabo Verde e quando foi elaborado o programa, eu vinha com uma grande expectativa em relação a esta visita. E quero-vos dizer que as expectativas foram completamente ultrapassadas pela positiva. É uma visita de excelência que marca, como com certeza outras no passado também marcaram, um momento de grande cooperação, de qualidade, de excelência das relações, de amizade, de cooperação entre Portugal e Cabo Verde. O que nos demonstra que o caminho não é sequer um caminho que já tenha sido percorrido. É um caminho que precisa de ser aprofundado nas mais diversas áreas. Este programa teve uma riqueza temática bastante boa, porque tivemos a oportunidade de falar sobre educação, sobre saúde. Eu ainda hoje à tarde vou visitar o centro de hemodiálise. Terei também a oportunidade de ver os avanços que nas áreas tecnológicas e de futuro, designadamente da cibersegurança, estão a ser desenvolvidas. Abordámos as questões da cooperação parlamentar, da cooperação na área da educação, da saúde, da defesa. Tivemos ontem a oportunidade de ver como os dois países podem cooperar na promoção da nossa língua. Portanto, essa diversidade temática é muito relevante e muito importante, porque ela também expressa aquilo que é a cooperação e os diferentes níveis e setores de cooperação entre os nossos dois países e a afirmação clara e inequívoca da parte de Portugal de que essa cooperação precisa de ser aprofundada, precisa de ser alargada, precisa de envolver todos os setores, não apenas os setores públicos, mas também privados e sociais, e que há um caminho imenso para andar nesta cooperação entre Portugal e Cabo Verde. É óbvio, Sr. Presidente, que em cima de todas estas relações entre os nossos dois países também acresce as relações de amizade e as relações pessoais que existem entre os titulares da soberania. Eu sou um Presidente muito feliz por ter esta delegação de senhoras e senhores deputados que aqui estão presentes, líderes dos grupos parlamentares, do Governo, representado de uma maneira tão impressiva e competente pela senhora Secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, e também abençoado pela maneira como fui recebido em Cabo Verde, Sr. Presidente. E quero expressar a minha gratidão, a nossa gratidão, pela maneira como fomos recebidos. Eu não sei se há uma palavra que possa ser superior a Morabeza, creio bem que não. Mas se ela compreende a maneira como nós fomos recebidos, com o carinho, o detalhe, a amizade, eu quero dizer que a Morabeza é de facto extraordinária, fantástica. Sentimos verdadeiramente em casa. Talvez nas paisagens, na arquitetura, talvez no planeamento que podemos ver de algumas cidades que estão profundamente em desenvolvimento, nós possamos ver algumas diferenças em relação a Portugal. Agora, nós sentimos verdadeiramente como se estivéssemos em nossa casa. E não é uma expressão feita, é uma expressão de um sentimento que é sentido. O que nos diz também que nós não partilhamos só a mesma língua, também partilhamos sentimentos. E que a relação entre cabo-verdianos e portugueses é uma relação tão natural como tomar banho nestas águas paradisíacas do oceano aqui em Cabo Verde. E, de facto, esta partilha da mesma língua, que conjuntamente queremos continuar a afirmar, esta partilha de sentimentos, junta-se também uma partilha de valores. O Sr. Presidente já teve a oportunidade de a eles se referir, no sentido de como vemos o mundo, defendendo o multilateralismo, defendendo os direitos humanos, defendendo o direito internacional, defendendo a resolução pacífica dos conflitos que existem e existirão sempre entre Estados. Isso também é uma forma de reforçar, através destes valores, esta nossa amizade e esta nossa forma tão estreita, tão profunda, tão sincera e tão natural de cooperação. E quis a coincidência, porque foi mesmo coincidência, que a semana passada a Unesco me tivesse convidado
para ser também patrono da Aliança da Década dos Oceanos. Ora, esse convite que aceito com uma enorme responsabilidade é também um momento de cooperação entre Cabo Verde e o seu Presidente, Portugal, e o Presidente da República Portuguesa. Vou ter que aprender consigo, tenho uma experiência que já vai na 5ª conferência que hoje nós já vimos. O Portugal tem um acervo enorme de trabalho desenvolvido nestas áreas do oceano e é mais uma forma de nos aproximarmos. Dentro daquela frase que já referiu 2 vezes, que o oceano não separa, o oceano une. E para além de unir, pode potenciar uma riqueza, pode potenciar uma conservação da natureza, como nós tivemos a oportunidade agora de ver aqui na Ilha da Boa Vista, quando fizemos uma visita pelas dunas e, de facto, eu nunca estive no paraíso, mas eu tenho a certeza que o paraíso deve ser muito parecido com aquilo que vimos na ilha da Boa Vista. E por isso, Sr. Presidente, quero agradecer-lhe do fundo do coração. Vamos com a alma cheia, como se costuma dizer, e vamos com a confiança de que as nossas relações não são relações institucionais apenas, são relações de 2 povos que se respeitam, de 2 povos que se admiram, de 2 povos que gostam de compreender a cultura de cada um, que se afirmam pela nossa língua portuguesa e de modo que, Sr. Presidente, terei muito gosto em regressar e sabe que também pode sempre regressar a Portugal. Porque Portugal é também a sua casa, tem muitos amigos e reforçou essas relações de amizade. E o que nós desejamos é que estas relações de amizade e de cooperação prossigam, porque é importante que não se perca o histórico, para que nós possamos, de facto, ter um futuro muito bom em termos da cooperação, que é uma cooperação que vai alargar-se não só ao nível das relações económicas e das relações comerciais, mas estou certo, a um nível de partilha de inteligência, de talento, de capacidades, com mútuas vantagens para os nossos povos e, ao fim e ao cabo, é a razão de nós estarmos aqui juntos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado.